Hoje, 3 pontos e um desafio, tremendo desafio, enfrentar o evangelho da ressurreição de Lázaro. Primeiro, Ezequiel. Assim fala o Senhor Deus: Ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas e conduzir-vos para a terra de Israel. E quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, sabereis que eu sou o Senhor. Porém em vós o meu espírito, para que vivais, e vos colocarei em vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, digo e faço, oráculo do Senhor. Um ponto nessa leitura: vou abrir as vossas sepulturas. Isso naturalmente sendo dito para os judeus do Antigo Testamento, mas vale para nós. Quem não conhece Deus, quem não tem Jesus, está morto. E então, Deus vai nos conduzir para a terra de Israel. Esse é o resultado da nossa conversão. Seguir para a terra de Israel, entrar na terra prometida, é o resultado da conversão. Salmo: no Senhor toda graça e redenção. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão. Eu vos temo e em vós espero. No Senhor ponho a minha esperança. Espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor, mais que o vigia pela aurora. Espere, Israel, pelo Senhor, mais que o vigia pela aurora. Pois no Senhor se encontra toda a graça e copiosa redenção. Ele vem libertar a Israel de toda a sua culpa. Não virou ponto? Mas o Salmo mostra bem. Total confiança e dependência de Deus. Romanos, capítulo 8. Romanos é um livro espetacular, pessoal. Difícil, ultra teológico. Tem que ser enfrentado. Essa leitura é extraordinária. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne. Paulo está falando isso para os romanos. Eles, romanos, não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Essa pergunta é para você, é para mim. Se realmente o Espírito de Deus mora em nós. Se alguém não tem o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Frase terrível. Se, porém, Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, vosso espírito está cheio de vida, graças à justiça. E se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais por meio do seu espírito que mora em vós. 2 pontos em cima dessa leitura. Primeiro ponto: os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Quem são os que vivem segundo a carne? Os que vivem segundo a carne, pessoal, não são os malvados do mundo. Não são os criminosos do mundo. Não são os que destroem a natureza ou tiram leite das crianças. Os que vivem segundo a carne são aqueles que não vivem segundo o Espírito Santo. Tem uma diferença aqui. O oposto de viver segundo o Espírito Santo é viver segundo a carne. Ainda que vivendo segundo a carne, você faça coisas até boas aos olhos do mundo. Viver segundo a carne, mesmo produzindo coisas boas, é o oposto de viver segundo o Espírito. Puxa, mas essas coisas boas não vão ser levadas em consideração? Vão ser levadas em consideração dentro de um julgamento perante Jesus. Agora, os que vivem segundo o Espírito não passarão por nenhum julgamento. Ponto 3, consequência do ponto 2. Ponto difícil. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. O que essa frase está dizendo, assim, categoricamente, é que não adianta nada, mesmo você tendo se convertido e nunca pediu o Espírito Santo, e nunca recebeu o Espírito Santo, e nunca se deixar guiar pelo Espírito Santo. Você pode ir na igreja todo dia, pode comungar todo dia, pode participar de vários ritos e atividades da sua igreja. Se você não tiver o Espírito Santo, você não pertence a Cristo.
Puxa, muitos dirão, mas é claro que eu tenho o Espírito Santo. Eu fui batizado, passei pelo batismo, e eu fiz o crisma lá quando eu tinha 13, 14 anos. Portanto, é claro que eu tenho o Espírito Santo. Pessoal, não é claro. Ter o Espírito Santo não é a mesma coisa que um rito. O rito é muito simbólico, quer dizer muita coisa, mas não há batismo nem crisma que possam suprir a sua decisão real de querer receber e ouvir o Espírito Santo. Supõe-se, sobretudo no crisma, você tenha naquele momento tomado aquela decisão e viva dessa forma. Mas o rito por si só não resolve. E se você não tomou a decisão naquele momento, você não vive segundo o Espírito Santo. E aí essa frase está aqui, não é à toa. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Como eu recebo o Espírito de Cristo? Peça. É só pedir. E agora a gente chega no Evangelho. Hoje, capítulo 9 de João, é a ressurreição de Lázaro na versão completa. A gente não está usando a versão reduzida aqui. Atenção, pessoal, a gente não lerá hoje, o Evangelho é comprido, mas a gente vai fazer algo melhor. Hoje nós vamos fazer um desafio. Como encarar o Evangelho de João sobre a ressurreição de Lázaro. Tudo vai ser diferente. A gente vai olhar trecho por trecho, a gente vai ter uma música diferente. Conto com você. Primeira grande pergunta. Por que Jesus ressuscitou Lázaro? Atenção, pessoal. Nossa abordagem do Evangelho de hoje é uma abordagem bem diferente. Não tem nada a ver com Jesus ser bonzinho, Jesus ser amoroso com os amigos dele. Obviamente é um evangelho que trata da ressurreição, mas ele não necessariamente é sobre a ressurreição. Estamos, claro, num contexto de Páscoa, isso vai ser destacado, mas primeira grande pergunta, é a pergunta que baliza tudo. Por que Jesus ressuscitou Lázaro? Duas respostas tradicionais. Porque Lázaro era seu amigo. Será que é essa a resposta? Se Lázaro realmente é amigo, como o Evangelho diz que era, amigo de Jesus, por que Jesus foi ressuscitá-lo? Ele não estava muito melhor tendo já morrido na casa do Pai? Por que Jesus foi trazê-lo de volta? E pior, foi trazê-lo de volta justamente num momento em que uma semana, alguns dias depois, o próprio Jesus ia ser morto. E mais, uma vez que Lázaro foi ressuscitado, o Lázaro começou a ser perseguido. Queriam matar Lázaro. Poxa, assim não é bacana ser amigo, né? Trazer de volta numa circunstância dessa. Não é porque Lázaro era amigo de Jesus. Uma próxima resposta possível é por amor ou pena de Maria e Marta. Puxa, tem choro, elas estão sofrendo, Jesus se emociona. Será realmente que Jesus ressuscitou Lázaro por pena, pelo choro de Maria e Marta, simplesmente como se fosse uma dor humana? Se isso é verdade, pessoal, se isso fosse verdade, por que Jesus não teria então ressuscitado o próprio pai humano dele, José? Pelo menos os evangelhos não contam que ele teria feito isso. Maria, provavelmente, Maria, mãe de Jesus, provavelmente deve ter sofrido tanto quanto, chorado tanto quanto. Por que ele não ressuscitou José? Outra coisa, além de ressuscitar Lázaro, o Evangelho fala de mais duas passagens em que Jesus teria ressuscitado pessoas. Uma é o filho da viúva de Naim e outra é a filha de Jairo, o chefe da sinagoga. Em nenhum desses casos, Jesus ressuscitou essas pessoas porque era amigo da mãe ou amigo do pai ou ficou com pena deles, simplesmente ressuscitou. Aqui, pessoal, a gente não pode fugir disso. Imaginar que Jesus tenha ressuscitado por pena de Maria e Marta é desperdiçar o evangelho.
como nós vamos tratar do desafio? Como encarar esse desafio? A gente vai seguir, você vai ter lido o Evangelho primeiro, e a gente vai abrir várias frentes. Alguns trechos eu vou marcar em cores diferentes, a gente vai ficar indo e voltando no Evangelho, até no final conseguir encaixar tudo. Atenção, pessoal, se o desafio fosse fácil, não seria desafio. Garanto para vocês, o desafio é glorioso, vai nos levar a lugares extraordinários. Coragem! O primeiro ponto é esse em amarelo. A gente vai seguir o Evangelho, vamos ver cada um deles. O amarelo significa o conhecimento ou as informações que são dadas sobre a situação de Lázaro. A primeira coisa que o Evangelho fala é que as irmãs mandaram dizer a Jesus que ele está doente. Então, a primeira informação passada é que ele estaria doente. Imediatamente depois, Jesus vira e fala, opa, é uma doença que não leva à morte. Não leva. Jesus... e olha, Jesus chega a essa conclusão de que não leva à morte sem ninguém falar isso para ele. Isso naturalmente é Jesus como Deus agindo. Logo depois, sem nenhuma informação adicional para Jesus, Jesus fala que Lázaro dorme. Lázaro dorme, mas vai acordá-lo. Primeiro ele estava doente, depois Jesus disse que é uma doença que não ia levar à morte, e depois Jesus disse, sem ninguém ter informado, que agora ele dorme. Os apóstolos naturalmente não entenderam nada. E então Jesus fala claramente, Lázaro está morto. Ele estava doente, era uma doença que não levava à morte, depois ele dormia, agora o próprio Jesus fala, ele está morto. Para então, nas informações do Evangelho, Lázaro já aparecer sepultado. E sepultado havia 4 dias. Ótimo. Tendo visto então as informações sobre a situação de Lázaro, vamos agora tentar entender a situação de Jesus no tempo e no espaço. Primeiro lugar, como Jesus fica sabendo que Lázaro está doente, naquele primeiro momento doente? Olha só, ouvindo isto, alguém foi lá dizer para ele ouviu isto. Se ninguém tivesse ido falar nada para ele, muito provavelmente o evangelho seria bem diferente. Isso aqui, pessoal, já fica uma pequena nota. Isso aqui significa oração. Ouvindo Jesus toma uma atitude. Ouvir significa, no nosso paralelo, oração. Jesus então ouve e aí começam a acontecer as coisas realmente difíceis e bacanas. Jesus não foi imediatamente para lá. Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Por que Jesus ficou? Por que Jesus não foi? O Evangelho não fala, mas fala que ele ficou e aparentemente ele quis ficar 2 dias. Em determinado momento, quando o próprio Jesus fala, Lázaro está morto, aí ele vira e fala, agora sim, vamos para junto dele. Vamos! A decisão de ir, Jesus só toma depois que ele sabe que Jesus está morto. Muito bem. Quando ele chega lá, Lázaro já está sepultado, Lázaro morto e enterrado, aí Jesus chega. Olha a sequência das cores, olha a sequência do texto. E então ele chega lá. Depois que Jesus chega lá, ele não vai imediatamente para o lugar onde Lázaro estava. Tanto é verdade que no slide anterior, a Marta foi ao encontro dele, e depois, mesmo que a Marta vai, Jesus ainda fica fora do povoado. Ainda fica, ou seja, não só ele demorou aqueles 2 dias, como ele chegou perto do povoado, ele não foi diretamente lá, ele ficou fora, para, num determinado ponto, a gente depois vai ter que saber qual é, ele toma uma decisão. Jesus, onde colocaram? E aí, depois que falam para ele, né, ele vem ver Senhor. É aí que ele vai. Até então, Jesus ficou 2 dias, depois chegou e não se aproximou, para só então acontecer alguma coisa que levou ele para ver Lázaro. E então, finalmente, ele chega ao túmulo. Muito tempo depois, Lázaro já estava morto há muito tempo. Beleza, pessoal? Agora a gente vai abrir uma terceira frente. A terceira frente tem a ver com Marta e Maria, as irmãs.
as irmãs. Em primeiro lugar, precisamos lembrar da passagem de Marta e Maria, anterior a essa, em que Jesus chega lá e Marta, toda esforçada, quer ajudar, quer fazer o almoço, quer tratar bem Jesus, e Maria fica silenciosamente parada, sem fazer nada, ouvindo Jesus. Naquela passagem, pessoal, Marta está 100% errada e Maria está 100% certa. Outro dia a gente trata melhor desse evangelho. Hoje o pressuposto só é esse. Marta 100% errada, Maria 100% certa. Aqui, como esse evangelho de João trata o assunto? Em primeiro lugar, alguém tinha mandado avisar Jesus, né? Mandaram avisar Jesus. Quem mandou? O evangelho começa falando, as irmãs, as duas juntas, sem identificar exatamente qual, ou se referindo às duas em conjunto. Aí acontece alguma coisa. E essa coisa é o seguinte, passam aqueles 2 dias, Jesus sabe que Lázaro está morto, então ele resolve chegar ao povoado, ele não entra, ele fica meio que na fronteira, e Marta, justamente a Marta, a ativista, aquela que está sempre trabalhando, ela sabe. E quando ela sabe que Jesus tinha chegado lá longe, ainda na fronteira, o que ela faz? Ela vai ao encontro dele. Até aí, o pessoal do ativismo está achando a Marta maravilhosa. E Maria, olha só, Maria fica sentada em casa. Pô, Maria de novo, não faz nada, só quer ficar sentada. Marta vai até Jesus e olha que beleza o que Marta fala. Aparentemente beleza. Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Opa! Olha como Marta confia em Jesus e ela sabe, ou diz saber, que o que Jesus pedir a Deus, Deus concederá. Jesus conversa com ela e depois Marta ainda faz uma afirmação. Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Bonito o exemplo de Marta. O que a gente tem que ver é como isso continua. Então, ela continuando no diálogo com Jesus, fala, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isso, o que Marta foi fazer? Olha, vamos lá. Marta falou tudo isso com Jesus, disse que acreditava. O que Jesus fez? Nada. Jesus continuou parado lá na fronteira, não foi ver Lázaro, não fez absolutamente nada. Aí, Marta, trecho verdinho aqui seguinte, o que Marta faz? Marta vai chamar a sua irmã Maria. Não está dito por que vai chamar. Quando ela chega a Maria, o que ela fala para Maria? Maria, o mestre está aí e te chama. Opa, então parece que Jesus chamou Maria. Atenção nessa passagem. Quando Maria ouve isso, é só quando ela ouve, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Atenção, pessoal. Marta foi correndo, Maria ficou quieta, esperando Jesus chamar. Quando Jesus chamou, ela foi. O que Maria fez? Maria fala uma frase que a Marta já tinha dito. Senhor, se tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Marta já não tinha falado isso? Só que Maria fez algo que Marta nem sequer imaginou fazer. Maria chorou. E quando Jesus vê Maria chorando, ele estremece. Quem causa esse estremecimento em Jesus é o choro de Maria. Jesus estremece, fica profundamente comovido, pergunta onde colocaram Lázaro, Maria fala, vem ver, e aí Jesus chora e vai. Pessoal, o que significa esse choro de Maria? Se tem uma coisa que essa nossa conexão bíblica não é e nunca será, é sentimentalista. Você pode ter certeza que esse choro aqui não tem nada a ver com a tristeza humana de ter perdido um parente e estar numa situação de tristeza, com saudades. Isso não é de Cristo. Não é assim que a coisa funciona. Esse choro, pessoal,
Esse choro é a segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E esse choro da segunda bem-aventurança não tem nada a ver com esse choro do mundo. Esse choro da segunda bem-aventurança tem a ver com a sua concreta percepção de que agora nada mais no mundo faz diferença, nada mais no mundo conta. Esse choro de Maria era Maria, tal qual a segunda bem-aventurança, se derramando diante de Jesus e falando: agora, Jesus, é você que manda. E como na segunda bem-aventurança, os que choram serão consolados. Mas a coisa continua. Jesus chega então no túmulo, manda abrir. Pessoal, olha o que Marta fala. Aquela Marta sensacional que foi correndo, aquela Marta que disse que acreditava. Olha o que a Marta fala. Senhor, não faça isso, já cheira mal. Ele está morto há 4 dias. Cadê aquela fé? Cadê a fé que acreditava em Jesus? Aquela Marta vigorosa que trabalhava por Jesus e fazia o almoço e foi correndo. Maria ficou quietinha. Maria só foi quando Jesus chamou a Marta. Atenção, pessoal, abaixo o ativismo. Aqui, Marta demonstrou a total falta de fé dela. Até que a gente chega no fim do Evangelho. No fim do Evangelho, depois de o Evangelho várias vezes falar de casa de Marta e Maria, e citar Marta e Maria, lembra o começo? As irmãs chamaram Jesus. O Evangelho, quando acaba, fala só da casa de Maria. A casa, pessoal, é de Maria. Só que agora a gente tem que dar mais um passo. E nesse passo a gente vai abrir uma nova frente, agora nessa cor aqui meio roxa. Para quê? Por que Lázaro morreu? Jesus já fala aqui na largada. Isso serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela, a doença que depois resultou na morte. Tudo nesse evangelho gira para a glória de Deus. No slide seguinte, olha uma outra coisa que Jesus fala. Depois que Jesus afirma que Lázaro já está morto, Jesus fala: por causa de vós, alegro-me por não ter estado lá. Jesus fica alegre por ter demorado aqueles 2 dias e ter dado tempo para o Lázaro morrer. Em outras palavras, aqui nesse evangelho é quase como se Jesus quisesse que Lázaro primeiro morresse. Ele se alegra por ter estado lá. E para que ele se alegra? Para que creiais. É meio esquisito esse creiais por enquanto, mas atenção, isso é um grande sinal. Esse evangelho todo, pessoal, ele está aqui para que as pessoas acreditem. Quando Jesus finalmente chega lá, ainda no diálogo com Marta, aqui nesse roxo de baixo, o que ele fala para Marta: teu irmão ressuscitará. Esse é o grande sinal. No 4º slide, ele vira e fala: não te disse que se creres verás o quê? Não é propriamente Lázaro ressuscitado, Lázaro feliz saindo do túmulo, é a glória de Deus. Esse evangelho inteiro, pessoal, ele está aqui para que a gente veja a glória de Deus. E mais, lembra que ele disse para os apóstolos, para que eles creiam. Aqui mais para frente, ele fala: por causa do povo que me rodeia, para que creiam, todo esse evangelho é para que as pessoas, apóstolos e judeus, pudessem crer em Jesus. E ao final, eles veem o que Jesus havia feito e creram nele. Esse é um evangelho de conversão. O tema, o foco desse evangelho é conversão. É as pessoas verem um sinal e então se converterem. Mas agora a gente tem que abrir ainda uma outra frente. Como são os apóstolos? Como são os judeus? E aqui agora a gente pega, nessa outra frente, essa nova cor. Olha só os que os discípulos... Quando Jesus disse, vamos à Judéia, olha só os que os discípulos falam: não, mas vão querer te apedrejar, por que vamos lá? E aí Jesus dá uma resposta estranha para eles.
Opa, o dia não tem 12 horas? Quem caminha de dia não tropeça. O que significa caminhar de dia? É caminhar segundo a luz de Deus, caminhar segundo o Espírito. Os discípulos, eles estavam lá com Jesus, mas eles não estavam entendendo nada. Eles não queriam ir, eles estavam com medo de ser apedrejados. Tomé, aqui chega a ser engraçado. Tomé veio falar, não, vamos nós também. Agora Jesus tinha dito que ia, né? Então, não, nós vamos também, nós precisamos e vamos, e eu até quero para morrer com ele. O mesmo Tomé que depois da ressurreição não acreditou. Os discípulos, pessoal, não estavam entendendo absolutamente nada. E aí, em paralelo com os discípulos, os judeus. O que os judeus estavam fazendo nessa coisa toda? Eles tinham ido à casa de Marta e Maria para consolar as irmãs. Eles estavam lá no sentimento do mundo. Deixa eu consolar, deixa eu ir lá fazer. É uma razão nobre, mas não é a correta. No terceiro slide, olha só que coisa engraçada. De repente, Maria tinha sido chamada por Jesus. E Maria foi, uma vez chamada, a gente já viu isso. Os judeus que estavam na casa, quando viram ela, quando viram Maria se levantar, o que eles pensaram? Ninguém pensou que ela fosse falar com Jesus. Pensaram, obviamente, os judeus aqui representam o mundo. E os judeus pensaram errado como o mundo pensa errado. Os judeus pensaram que ela ia ao túmulo para ficar chorando. Ela não ia ao túmulo ficar chorando. Ela ia falar com Jesus. E aí os judeus viram que Jesus chorou. Quando os judeus veem que Jesus chorou, eles não estão nem aí, não estão nem percebendo que o que causou o choro de Jesus foi o choro de Maria. Eles veem Jesus chorando, mas aparentemente eles não se dão muito conta de que esse choro decorre do choro da Maria. E aí eles ficam, nossa, como ele amava. Mas depois de ter dito isso, que parece até bonito, olha o que os judeus falam. Este que abriu os olhos do cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? Parece bonito. Parece que os judeus estão acreditando. Pessoal, essa frase, ela é o paralelo da frase de Jesus na cruz. Salvou a outros, salva-te a ti mesmo. Essa frase, pessoal, é os judeus ridicularizando Jesus. Ué, não abriu os olhos do cego? Por que não fez com que Lázaro não morresse? Os judeus estavam ridicularizando Jesus, pessoal. Só que, acabado tudo, muitos dos judeus, incluídos aí os discípulos, creram nele. Fizeram tudo errado, não entendiam nada, ridicularizaram Jesus, não sabiam o que estava acontecendo, foram pelos motivos errados, mas quando viram o que aconteceu, creram nele. E agora, pessoal, se ainda falta um grande finale, chegou a hora do grande finale. O grande finale, pessoal, é que quais judeus se converteram? Quais judeus viram o que aconteceu? Judeus que viram o que aconteceu e se converteram e creram são os judeus que tinham ido, a gente já falou, a casa é só de Maria agora, Marta está fora da jogada, que tinham ido à casa de Maria. Os que foram à casa de Maria, esses viram e esses creram. Pessoal, o que é a casa de Maria? A casa de Maria é a igreja. E agora, finalmente, tendo visto todo o evangelho com essas múltiplas frentes e pontos que se interseccionam e coisas mais, voltamos aqui para o ritmo normal, vamos pegar um ponto desse evangelho. Naturalmente, ele é um ponto para mostrar um sinal claro para as pessoas crerem, as pessoas que não sabem nada, nós que não sabemos nada, não entendemos nada, e esse sinal é aqui mostrado com clareza para o benefício dos discípulos, para o benefício dos judeus, e a igreja representada aqui na casa de Maria como sendo o local, não propriamente físico, mas a situação, o conjunto dos cristãos em que esses milagres, esses sinais ocorrem. Essa é a graça do Evangelho.
Não precisa ficar perdendo grande tempo se gloriando da ressurreição em si de Lázaro. É evidente que isso aqui é um sinal da ressurreição que vai passar, pela qual Jesus vai passar logo adiante. Mas, pessoal, isso é um grande sinal. Sinal para os discípulos, sinal para nós. E no que nós temos que acreditar? Esse é o ponto. Nós temos que acreditar que Jesus é a ressurreição e a vida. Quem crê em Jesus, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em Jesus não morrerá jamais. Esse é o cristão verdadeiro, esse é o cristão que tem o Espírito Santo, como a gente viu na passagem de Romanos. Esse está ressuscitado, esse já está ressuscitado, já está vivo. Agora, atenção na pergunta de Jesus. Você crê nisso?